Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou D'Antoni, aluno de Física aqui do departamento. E eu sou o John, mestrando em Matemática na UFMG. Neste novo episódio, continuaremos a explorar o universo das descobertas e inovações do Departamento de Física da UFMG, permitindo a você conhecer um pouco mais sobre os professores, suas trajetórias acadêmicas e as pesquisas realizadas aqui na universidade. Lembrando que seu espaço para física é aqui e o tempo é quando você quiser. Nosso convidado de hoje possui graduação e doutorado em Física pelo UFMG, com experiência em ressonância magnética e semicondutores. Foi pesquisador visitante na Universidade de Paderborn, na Alemanha, onde trabalhou na caracterização de defeitos em cristais semicondutores. Também foi pesquisador no CDTN e atualmente é professor associado no Departamento de Física do UFMG. Suas pesquisas abrangem física da matéria condensada, com foco em ressonância paramagnética eletrônica, centros de cor em gemas, semicondutores e nanomateriais. Além da física, o professor tem grande interesse e conhecimento em inteligência artificial e é criador do site italks.org, onde compartilha conhecimento e curiosidades a respeito de inteligência artificial. Professor Maurício Veloso Brant Pinheiro, é um prazer tê-lo conosco no Eureka. É um prazer participar desse podcast e uma alegria muito grande falar sobre o que eu tenho feito no Departamento de Física e meus planos aí para o futuro próximo. É um prazer nós ter você aqui nessa nova temporada, nesses novos episódios da 4ª temporada do Eureka. E a gente gostaria de começar conhecendo um pouco de sua trajetória. O que te fez fazer física? Primeiramente, eu gostaria de perguntar ainda assim, como foi sua infância? Bem, eu sou natural de Belo Horizonte e a minha infância foi uma infância que hoje é complicado para os meninos. Porque aos 10 anos de idade, nós nos mudamos para uma casa muito grande, num condomínio lá em Nova Lima. Uma casa que meu pai construiu, então tinha muita área verde. E eu fui criado solto. Nessa casa, por exemplo, o céu, que era diferente da cidade, eu me interessei por astronomia. Eu sempre gostei também de biologia, de insetos, e tinha muitos animais na região que sempre despertaram a curiosidade de uma criança. A gente tinha porco-espinho, jaguatirica, e a gente sempre procurando ver esses animais, observar. Cobras, eu colecionava cobras em vidros cheios de formol, insetos. Então, aquela coisa do observador da natureza. E, certamente, o céu também me inspirou desde criança. Dá pra ver que você era uma criança mais agitada e curiosa. Eu acho que a palavra define bem o que você disse pra gente aqui. Isso é muito importante para a formação de um pesquisador. E aí, com isso tudo que você disse, professor, eu queria que você dissesse o que te levou com essas suas experiências na infância, com toda essa curiosidade que você teve, o que te levou a fazer física e fazer ciência? Bem, desde criança, além de gostar muito da natureza, eu gostava muito de desmontar e montar coisas. Eu sempre tive a curiosidade de entender como é que as coisas funcionam. Tanto que aos 12 anos eu desmontei uma televisão e montei de novo. É lógico, eu não mexi no tubo de raios catódicos, mas eu botei ela para funcionar. Ela estava com problema, tomei um choque, mas deu tudo certo. E outra coisa que me motivava nesse lado é porque, na época, na década de 80, tinha aquela série MacGyver, Profissão Perigo, e eu seguia muito essa série. Eu gostava muito do que ele fazia, todas as gambiarras, todas as improvisações. E isso me inspirou esse lado técnico, esse lado curioso de entender como as coisas funcionam. Todo físico gosta por exemplo, de explosão, físico experimental. E eu queria fazer sódio metálico. Mas eu não consegui, a única coisa que eu consegui foi queimar alguns fusíveis da casa, desligar a chave, etc. Mas enfim, é a curiosidade tecnológica que me foi inspirada pelo MacGyver. Você comentou sobre o céu da sua cidade. Você disse que era um céu diferente do céu da cidade grande aqui de Belo Horizonte.
Eu gostaria que você falasse assim, você tinha interesse por astronomia também? Sim, a minha curiosidade é ampla, diversas áreas do conhecimento. E a astronomia também foi uma coisa que eu me interessei. Não só pelo céu do Vila Del Rey, onde eu morava, mas também pelo céu da fazenda do meu pai, no norte de Minas, que era uma coisa maravilhosa. Não tinha igual, né? Sem luz de cidade. Na época, a fazenda não tinha eletricidade. E isso sempre foi uma inspiração, olhar para o céu de noite, tentar entender o que são aquelas manchas, o que são aquelas estrelas, os planetas. Maravilha, professor. Para quem não sabe, o professor acabou de comentar, ele é do norte de Minas. Tem história com o norte de Minas, na verdade. E mais à frente a gente vai ver que o professor estudou sobre pedras preciosas. Professor, antes de começar a falar sobre essas pedras que o senhor estudou, houve algum fator específico da região que pode ter influenciado o seu interesse por essa área? Sim, o meu avô é de Tambacuri. Meu pai já é de Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte. Essa fazenda a gente ia desde criança. E a fazenda fica na divisa de Franciscópolis com Itambacuri. É uma região riquíssima em pedra preciosa, em minerais, principalmente de origem pegmatítica, turmalina. Tanto que o meu pai herdou uma coleção de gemas do meu avô, eu herdei do meu pai e a gente sempre foi acrescentando. Mas a fazenda era um lugar maravilhoso, até hoje. Eu fui com meu filho ano passado, a gente anda na estrada, eles usam cascalho, de resto de pegmatite para cascalhar a estrada. E você está andando na estrada, você está vendo mica, você está vendo feldspato, e se você procurar, você encontra turmalina na estrada, no cascalho, o refúgio do pegmatite. Então, para quem é colecionador, é uma maravilha. Eu sempre gostei de minerais também. Então, eu sempre me interessei por coisas diferentes, vocês estão vendo aí, né? E os minerais, eu tenho um carinho muito especial, porque depois, como a gente vai falar, virou uma linha de pesquisa minha. Uma coincidência quase que talvez é um caminho natural, na verdade, né? Um caminho natural que levou a você se interessar por isso, talvez encontrar um interesse na física que se relacionava com aquilo que você brincava durante a sua infância. Você falou da fazenda de seu pai. Como é que era a sua relação com seu pai? Como que ele foi para você na sua vida? Antes de falar disso, deixa eu acrescentar a questão da astronomia. Uma coisa que me motivou a fazer física foi astronomia. Como eu disse, eu sempre gostava de olhar para o céu. Aí eu ganhei um binóculo do meu pai, um binóculo 10x50 da Zeiss, quando ele esteve na Alemanha, ele trouxe para mim. Eu fiquei maravilhado com o que eu via. Eu sempre fui um observador de binóculo. E coincidiu que em 1985 estava passando o Halley, o cometa Halley. Aí eu fiz curso de extensão sobre o Halley. Eu li artigos com 15 anos de idade, livros de astronomia para tentar entender o que eram os cometas. E mais, eu ia para a fazenda e fotografava. No condomínio que a gente morava, eu pegava espingardinha de chumbo e saía atirando nos postes, nas lâmpadas, para poder ficar mais escuro para eu poder fotografar. Coisa de menino. Então, o Halley foi um ponto de virada. Mas voltando ao meu pai é engenheiro nuclear, ele foi durante muito tempo pesquisador do antigo IPR, hoje CDTN, e hoje ele é professor, ele leciona até hoje, no Departamento de Engenharia Nuclear. Então, naquela casa grande que a gente tinha, meu pai tinha uma biblioteca maravilhosa no escritório dele. E desde pequeno, eu sentava do lado dele para estudar, fazer meu para-casa enquanto ele estava estudando, lendo. Isso foi uma inspiração para mim. À medida que eu fui crescendo, eu fui tentando entender os livros que ele estudava. Ele tem doutorado em física de reatores na França, ele teve lá em 1968. Foi um ano que em lugar nenhum no mundo você estava seguro, teve protesto estudantil na França, teve o regime militar no Brasil, protestos nos Estados Unidos, os russos entraram com os tanques em Praga, assim, a guerra do Vietnã. E ele e minha mãe com 17 anos, eles foram para a França para estudar. Hoje é professor de francês e ele fez esse trabalho em física de reatores. Mas eu sempre, quando sentava perto dele, tentava entender os livros, eu ficava lá. Às vezes, eu pegava os livros e olhava aquelas equações, aqueles códigos, e a minha curiosidade, o que são essas equações? É tudo tão diferente de um texto escrito, eu quero entender essas coisas. Equações de física, ele tinha os clássicos todos, Halliday, Berkeley,
ele tinha o Feynman. Esses livros todos de física estavam na biblioteca dele. Ele tinha livros de astronomia e ele também era muito curioso. Eu me interessava também por história, eu lia bastante história. E ele sempre me orientando, esse livro aqui é bom, esse livro aqui está num nível maior para você. Se você quer aprender isso de matemática, pega esse livro. Então a participação dele foi fundamental, como uma inspiração para mim. Aí, com 16 anos, já tinha decidido que eu ia para a área exata. Com 17 anos, quando eu fiz vestibular, eu fiz para engenharia elétrica, na Católica, e fiz física. Acabei indo para física. Qual que foi a decisão final? Como que você decidiu? Olha, você fez o vestibular para engenharia e para física e você decidiu, eu vou fazer física mesmo. Apesar de vários conselhos de familiares, você nunca vai ser rico fazendo física. Eu fui cabeça dura, porque eu sempre gostei de física, sempre gostei de aprender e estudar. E eu vi uma possibilidade de estudar uma coisa que é fundamental. Se a gente parar para pensar, até o Feynman colocou isso, a física é a ciência mais fundamental que existe. Matemática é uma ferramenta. Com a base da física quântica, você tem a química, que é a base da biologia, que é a base da medicina, da psicologia, e aí você vai seguindo até as humanidades. As humanidades aí, política, etc. Então é uma construção de baixo para cima, bottom up. Isso o Feynman menciona no livro dele. E o conhecimento da estrutura atômica, entender tanto do grande das estrelas quanto dos átomos. Quando eu percebi isso, foi como que eu tivesse uma epifania. Eu quero estudar física. As outras coisas que eu gosto eu vou poder sempre aprender. Mas para isso eu tenho que ter uma base boa de matemática. Então, no terceiro ano, eu já estava estudando cálculo diferencial e integral. Aí, quando eu entrei no vestibular, quando eu entrei para a física, eu já estava com os motores aquecidos para continuar. E aí agora, no departamento de física, como graduando em física, eu gostaria de saber como que você conseguiu se encontrar na área experimental, porque você disse que você tinha uma gama de possibilidades, você tinha uma ampla curiosidade ao longo da sua infância. Então você teve que se decidir. Para quem não sabe, pessoal, o professor Maurício, ele foi aluno do professor Ramayana Gazinelli, que foi um pesquisador pioneiro em física experimental aqui em Minas Gerais. Você poderia comentar um pouco sobre essa decisão e como foi fazer física experimental na graduação? Sim. O Ramayana eu já conhecia do colégio, porque na época do Halley ele foi dar uma palestra no Colégio Loyola, onde eu estudava, sobre relatividade. Aí eu fiquei maravilhado com a física teórica, com a teoria da relatividade, Einstein, uma coisa que eu sempre tentei entender, mas ele foi tão claro na palestra que foi uma das motivações também para eu fazer física. E outra, ele é do norte de Minas. O professor Ramayana foi professor do meu pai no colégio estadual, deu aula particular. A professora Alzira também deu aula de matemática para ele. Era conhecido da família do meu avô e eu conhecia a filha dele, Elisa, do colégio Loyola, era colega. Um dia eu estava voltando, se não me engano, no segundo período, estava conversando com a Elisa. Vamos pegar uma carona com o pai dela. Aí a gente começou a conversar. O Ramayana então falou, uai Maurício, você pode começar no meu laboratório, é física experimental. Aí eu pensei assim, física experimental? Muito bem. Não é bem o que eu queria não, mas eu gosto de desmontar, montar coisa. Eu já tinha um pouquinho de experiência de programação com aqueles CP500. E eu falei, não custa nada tentar. Aí o Ramayana virou para mim e colocou uma frase muito, assim, emblemática. Ele falou, Maurício, física experimental você só aprende na prática, no laboratório. Trabalhar com líquidos refrigerados, criogenia, técnicas de vácuo, eletrônica, programação científica, interface, tratamento de dados, essas coisas só aprende no laboratório. Existem até livros, mas esses livros não vão mostrar nem o mínimo necessário para ter uma carreira como físico experimental. Agora, a física teórica, se você gosta, você pode começar a qualquer hora. Por que você precisa para uma física teórica? Um livro. Então eu falei, então tá, eu vou fazer física experimental. Depois, se eu quiser mudar para teoria, eu mudo. Aí eu comecei como aluno de iniciação científica no laboratório dele, no segundo semestre, com bolsa, trabalhando com supercondutores de tribário-cobre. Na época estavam aparecendo aqueles supercondutores que têm levitação magnética, e
O meu trabalho era desenvolver um contato elétrico na superfície dessas cerâmicas, um contato elétrico com fios de ouro, em que a gente pudesse passar uma corrente e testar, medir a resistividade. Acontece que quando você soldava o fio de ouro nesses materiais, eles oxidavam, perdiam oxigênio e localmente geravam resistência. Então, eu continuei o trabalho de uma aluna do Ramayana, que foi fazer os contatos elétricos, levar para o forno, com fluxo de oxigênio, para reconstruir a superfície, para poder fazer as medidas elétricas, para depois entrar na ressonância magnética propriamente dita. Então, foi assim que tudo começou. Professor, para desenvolver todos esses trabalhos, você necessitava de uma estrutura boa do departamento. Como estava a estrutura do departamento de física nesse período? Bem, o laboratório de ressonância paramagnética eletrônica do professor Ramayana era o laboratório um dos mais antigos do departamento e um dos mais produtivos. A maioria dos professores da física experimental passaram por lá. Vários colegas, inclusive alguns que estão aí hoje, tiveram mestrado ou doutorado lá. A maioria que passou por lá também já aposentou. Mas era um laboratório muito produtivo. Tinha um professor Geraldo Matias que construiu a técnica de EPR, ele esteve na França e trouxe isso para cá. E o professor Ramayana, que conseguia o financiamento para trazer essas técnicas para cá e construir espectrômetros. Professor, agora que você compartilhou suas experiências na graduação, que você já fazia pesquisa, eu gostaria de saber qual que foi sua transição da graduação para o mestrado, em seguida para o doutorado e também seu doutorado sanduíche na Universidade de Paderborn, em seguida também seu pós-doutorado na mesma universidade, no CDTN. Poderia falar um pouco sobre essa perspectiva depois da graduação? Sim, o que aconteceu foi o seguinte, ao longo da minha graduação, então eu continuei o tempo todo no laboratório do professor Ramayana. Aí eu comecei a fazer o mestrado e na mesma época o professor Ramayana fechou uma colaboração com a Universidade de Paderborn, na Alemanha. E o professor Speth veio para o Brasil, conheceu o laboratório. O professor Speth já tinha sido auditor de projetos que o Ramayana tinha conseguido financiamento. E ele veio para o Brasil por volta de 1991 e trouxe um pós-doc com ele para ficar aqui um ano, que era o professor Klaus, que hoje é um grande amigo e com ele eu divido o laboratório. E eu estava no mestrado, o professor Ramayana virou para mim e falou: Maurício, tem a possibilidade de você ir para a Alemanha com bolsa de doutorado sanduíche, mas para isso você tem que desistir do mestrado e fazer o qualify para o doutorado, você faz as matérias e depois você vai. Eu não pensei duas vezes. Eu já fazia alemão na época, eu já tinha estudado alemão, aí eu falei, então tá. E eu fui. Lá eu trabalhei com semicondutores 3,5, arsenete, galho e alumínio, defeitos, usando a técnica de detecção ótica de ressonância magnética, defeitos como o centro DX, que era muito estudado aqui em Belo Horizonte por colegas também do grupo de semicondutores. E eu voltei, depois de um período muito bom na Alemanha, muito produtivo, voltei para o Brasil e defendi minha tese. O professor Speth veio para o Brasil na defesa e assim eu concluí meu doutorado. E em seguida veio o pós-doutorado, né? Sim. Você foi direto para o pós-doutorado na Alemanha, foi para o CDTN, como que foi a sua transição? Não, eu não fui para a Alemanha, apesar de eu ter tido convite para continuar lá, porque o CNPq tinha uma regra muito clara, você tem que ficar no Brasil o tempo que você ficou lá fora. Então, eu já estava interessado em aplicar essa técnica em pedras preciosas, e o professor Speth da Alemanha já tinha feito alguma coisa. Então, eu conversei com o Klaus e eu consegui uma bolsa no CDTN, que eu trabalhei com o pesquisador Fernando Lameiras, principalmente em quartzo, mas tratamentos por irradiação, tratamentos térmicos para melhoria da cor de pedras preciosas. E acompanhar isso com ressonância paramagnética, absorção ótica. Foi um trabalho de 2 anos. Quando o meu tempo passou, aí eu voltei para a Alemanha de novo como professor visitante. Na verdade, pesquisador visitante. Eu dei aula lá e eu já não estava trabalhando mais com o professor Speth, eu estava trabalhando com o herdeiro dele, que era o professor Greulich Weber, o Zig, e voltei aos semicondutores. Eu trabalhei com semicondutores de carbeto de silício. Carbeto de silício são semicondutores para aplicações de alta temperatura, alta resistência mecânica, e foi um trabalho de 2 anos estudando com ressonância magnética esses materiais. Professor, eu gostaria de saber como que foi sua adaptação no novo país, tanto no doutorado sanduíche quanto depois como professor visitante. Muito bem. A vida inteira eu fiz cultura inglesa. Vamos falar sobre a língua primeiro. Eu fiz todas as certificações em inglês, do Cambridge. Acontece que
Eu já tinha começado a estudar alemão e eu fiz até um intensivo com uma professora particular para melhorar a fala. Acontece que eu cheguei lá e eu vi que eu não sabia nada. E meus colegas, eles falaram, ninguém fala inglês com o Maurício, ele tem que aprender alemão. Aí, o que aconteceu? Eu aprendi alemão na marra. E hoje não é um problema para mim. Mas assim, eu tive uma dificuldade de comunicação por cerca de 6 meses, até fiz alguns cursos lá, mas não deu muito certo. Eu acabei aprendendo e falando no dia a dia. E, bem, eu tive muito apoio de colegas, como Fritz Koschnick, Matthias Linder. Hoje eles não estão mais na física, eles estão trabalhando na iniciativa privada, mas eles eram pós-docs e doutorados que me ajudaram muito a aprender essa técnica lá. E o Greulich Weber também, o Zig, me ajudou bastante. Eu fiz muitos amigos e nunca tive problema, a não ser problemas de entendimento de piadas que às vezes faziam comigo, mas eu não entendia por causa da língua, mas isso com o tempo foi sendo minimizado. Você já disse aí de seus amigos, eu ia te perguntar justamente isso, se você ainda mantém contato com essas pessoas ainda, com essa rede de amigos que você fez durante o seu doutorado de sanduíche? Com alguns. O professor Espeto já está aposentado, mas o professor Greulich Weber, ele até veio aqui no começo do ano, no carnaval, a gente tem muito contato, eu fiquei muito amigo da família dele. Eu tenho contato com outros amigos que eu fiz também na segunda vez que eu fui, no pós-doutorado. A gente tem grupo de WhatsApp, manda piadas do mesmo jeito. Esses são amigos do departamento de física, mas que foram para outras áreas. E a gente continua a amizade. Vamos para a parte profissional agora. Você iniciou a sua carreira profissional aqui na UFMG, em 2004. Como que tem sido essa experiência? Quais os pontos positivos e negativos? Bem, a experiência que eu tenho é uma experiência muito boa. Mas a minha ideia do que é ser professor foi evoluindo com o tempo também. Eu entrei com um projeto de nanomateriais, que envolvia química, fazer fulereno, e fulereno com metais dentro, que estava, na época, em voga. E eu tive muito apoio do professor Luiz Orlando, a gente conversava muito. Luiz Orlando é um fantástico físico experimental com uma cultura de síntese enorme, e ele me apoiou muito nesse começo. Foi difícil, porque a gente teve que montar a estrutura, a gente teve que fazer projeto, mas a gente foi evoluindo. A ideia era sintetizar e caracterizar com EPR. Mas ao longo do tempo, a minha pesquisa foi mudando. Eu vi que alguns materiais, inclusive o fulereno, tinham aplicações antioxidantes, podiam ser usados para gerar radicais livres para aplicações em terapia fotodinâmica. E eu fui enveredando para essa área, trabalhar com radicais livres. Esses radicais livres que causam, na verdade, o envelhecimento das células. Então tem a aplicação de antioxidante para retardar isso. E podem ser usados, como eu disse, na terapia fotodinâmica contra o câncer. Você passa um fotossensibilizador, ilumina e ele mata as células localmente. Um tratamento top. E durante muito tempo eu trabalhei com isso. Eu, junto com o professor Klaus, desenvolvemos a técnica de spin trap, usando ressonância paramagnética, para estudar esses radicais. E nunca deixei de trabalhar com as pedras preciosas. Eu sempre tive essa linha, os centros de cura em pedras preciosas, em paralelo. Mas isso foi mudando com o tempo também. A minha experiência de aula foi muito boa, porque eu já entrei dando aula de física experimental, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu fiquei muito tempo no laboratório de física experimental A1, A2 e A3. Hoje, eletromagnetismo, óticas e ondas e física moderna. E teve alguma dificuldade, assim, para dar suas primeiras aulas? Você era pesquisador e aí foi direto para a sala de aula, uma timidez que foi gerada? Isso eu tive que trabalhar. Eu já tinha dado aula como professor substituto. Como o meu doutorado foi sem mestrado, eu acabei precisando de um tempo um pouquinho maior e eu peguei o cargo de professor substituto para me manter durante 6 meses. E depois, quando a minha bolsa acabou, eu dei aula na UniBH durante 6 meses também. Foi uma experiência muito boa. Na época, foi difícil. Normalmente, a gente tinha dificuldade de falar, de dar aula. A parte didática era muito difícil, porque a gente não tinha um treinamento que vocês, por exemplo, têm, com aquele programa de... Como é que chama, gente? Programa de Iniciação à Docência. Isso, PID. A gente não tinha isso. Tanto que quando eu entrei, eu já estava mais tranquilo, então não tive mais dificuldade. E fui evoluindo como professor ao longo do tempo. Professor, hoje você é um exemplo para nós do departamento na física experimental, entre outras áreas que vamos comentar posterior. E eu gostaria de saber por que teve a Covid-19. E um físico experimental, sem conseguir frequentar o laboratório, o que foi feito durante esse tempo? Pois é, isso foi um problema.
problema a gente procura soluções alternativas. Eu sempre gostei de mexer com coisa, consertar coisa, etc. Tá no laboratório, mas enfim, o laboratório fechou. Então a primeira coisa que eu fiz foi arrumar um hobby, ou retornar um hobby que eu tinha na minha infância, que foi plastimodelismo. Montar aviões da Segunda Guerra Mundial, tanques, veículos, daquela marca Revell, não sei se vocês conhecem, e pintar. Isso me manteve ocupado manualmente, um hobby. A gente ficou em casa muito tempo, então eu tive um contato com meu filho que foi uma maravilha. Eu passei muitas coisas para ele, ele estava iniciando a adolescência, foi uma coisa muito boa. Mas do ponto de vista profissional, eu considero que foi um sabático. Tirando as aulas online, que a gente teve que se adaptar, eu procurei coisas novas para estudar. Eu li muito sobre história, sobre filosofia nessa época. Sempre gostei de história, história da ciência e, enfim, eu caí na inteligência artificial, que é outra coisa que vinha já também da minha adolescência. Eu sempre fui, vamos dizer assim, aficionado com ficção científica. Jornada nas Estrelas, tanto que isso também me motivou a fazer física. Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas. Eu comecei a ler muitos livros de ficção científica e eu cheguei na inteligência artificial. É nesse ponto que eu queria tocar com você. Porque, além de um físico experimental, de um bom físico experimental e referência para nós do departamento, você também é referência em inteligência artificial. O que foi feito durante esse período de pandemia da Covid-19 com relação a isso? Como que você desenvolveu essa curiosidade que você teve inicial a respeito de inteligência artificial e o que ela se tornou hoje para você? Muito bem, a inteligência artificial, como eu disse, eu sempre gostei de ficção científica, né? E ela aparecia muito em Star Wars e também livros e filmes diversos. Aquela coisa do Exterminador do Futuro, será que ela vai ganhar consciência e dominar o mundo? Aí eu comecei a ler, comecei a ver filmes com meu menino, vi vários filmes e séries que tinham isso como tema. Mas sempre assim, foi um interesse à parte. Até que um belo dia, eu tenho um grupo. Eu esqueci de falar com vocês, eu jogo RPG, Dungeons and Dragons, por mais de 30 anos. O Dungeons and Dragons original, do Gary Gygax. Não é esse hoje que o pessoal joga, que é totalmente modificado. E eu tinha uma turma desde a época da universidade. Na pandemia, nós começamos a jogar online. E eu tinha um amigo, Pedro Ziviani, ele é até sobrinho do Livio Ziviani, ele mora na Islândia. Aí um belo dia, foi no final de 2021, no início de 2022, ele falou: Maurício, já viu aquele negócio chamado ChatGPT? Nossa, é fantástico, a inteligência artificial, ela escreve, ela interpreta e ela edita texto. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, foi quando eu comecei a procurar. Aí foi uma segunda epifania da minha carreira. Eu vi as possibilidades, eu já tinha estudado alguma coisa sobre aprendizado de máquinas, do livro Machine Learning do Bishop, que no começo é colocado como um paralelo com o ajuste de curva que eu sempre fiz no laboratório, por métodos mínimos quadrados. Ele introduz a inteligência artificial desse jeito. Então, eu já tinha estudado, eu já tinha lido muito sobre filosofia da inteligência artificial, sobre aplicações. Aí eu pensei, poxa, esse negócio é muito legal, vou começar a escrever. Inspirado por professor Alaô, que tem um site que escreve vários artigos, eu pensei, acho que eu vou fazer um negócio parecido. Eu comprei a ferramenta do meu bolso, o WordPress, eu fiz o domínio. Em 2022, no início de 2023, eu estava lançando o italks.org. No início, eu comecei a escrever ideias da minha cabeça, como um blog, e algumas coisas que poderiam interessar o meu filho, para o meu pai ou meu irmão lerem. E como eu coloquei isso na rede, isso rapidamente foi viralizando. Então, nós estamos completando hoje com 50 mil acessos em mais de 200 países do mundo inteiro. Nós temos 360 artigos, todos bilíngues em inglês e em português, nas mais diversas áreas relacionadas à inteligência artificial. Desde biologia, meu irmão é médico, professor Sérgio Brant Pinheiro, ele é do Hospital das Clínicas e ele entrou nisso comigo. Eu tenho um primo também que fez física, o César Bremer. O César, ele trabalha com programação, trabalha com veículos autônomos, ele tem uns projetos de aviões autônomos, de drones, e a gente começou a escrever. E isso foi viralizando, porque a escrita se tornou muito fácil, bastava ter ideias e uma boa linha de texto, o ChatGPT
ajudava na edição. Então, foi bastante proveitoso entender essa ferramenta, estudar essa ferramenta e trazer essa ferramenta de inteligência artificial para um site de inteligência artificial. Você é professor pesquisador do Departamento de Física do FMG e a gente sabe que lá você tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. Além disso, você ainda é criador do AI Talks, tem que gerenciar o site juntamente com o seu irmão e outras pessoas que colaboram, como você mesmo disse. Como que você consegue conciliar tudo isso, sua carreira profissional, com sua vida pessoal? Porque você, a gente sabe, é pai, tem que gerenciar todas as coisas com relação à sua casa, sua vida. E para nós, alunos, é bom a gente escutar esse tipo de conselho, porque a gente tem que desenvolver maturidade na nossa dinâmica de tarefas, para que a gente saiba construir essa expertise que eu acredito que você tem. Eu vou dar um exemplo do meu calendário hoje. Como é que tá? Para você ter uma ideia de como eu gerencio isso. Eu dou aula de métodos matemáticos da física teórica, álgebra linear, segunda e quarta. Então, segunda e quarta, depois do almoço. Mas eu chego aqui bem cedo, então estou preparando a aula. Ou estou no laboratório conversando com o meu aluno, ou trabalhando no projeto de extensão. Mas, basicamente, eu deixo segunda e quarta para aula. Terça de manhã eu tenho aula. E na parte da tarde eu dedico a atividade mais burocrática quando tem. Aí me sobra quinta e sexta. Eu necessariamente uso um dia, ou quinta ou sexta, para ler e estudar. É uma coisa minha. Eu tenho que ter um tempo para ler e estudar. Ou eu estou lendo aqui, ou eu estou lendo em casa, estou estudando. Temas relacionados ou não ao meu trabalho. Desde história da ciência, história em geral. Então estou sempre lendo. Eu tiro um dia da semana para ler e estudar. E o outro dia, na sexta-feira, às vezes tem os seminários, eu deixo um dia mais aberto assim para discussões, reuniões e eventualmente tarefas burocráticas. Agora, com relação ao AI Talks, isso eu faço fora do meu horário de serviço. Eu escrevo no fim de semana, ou então um dia à noite, quando eu estou inspirado. Eu gosto de acordar muito cedo. Eu costumo acordar às 5 horas da manhã. Então, das 5 horas da manhã até às 7 eu estou inspirado. Então, às vezes eu escrevo um artigo nessa hora. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, eu escrevo muito para o AI Talks de manhã cedo, ou no fim de semana. Agora, caminhando para o final desse primeiro episódio, para finalizar, tem mais alguma coisa que você deseja acrescentar? A gente está sempre aprendendo. Do ponto de vista de física, tem que ter curiosidade, tem que correr atrás, tem que estar sempre aprendendo, estar sempre estudando. Cada dia que eu leio, mais eu sei que nada sei. Teve alguém lá na antiguidade que falou isso. Alguns sabem a quem eu me refiro. A curiosidade é fundamental em todas as áreas, e isso é que sempre me motivou. Professor Maurício, foi um prazer tê-lo aqui em mais um episódio do Eureka, poder ouvir você compartilhar sua história conosco. Gostaria de agradecer pela sua participação, por essa rica conversa. Obrigado. E a todos os nossos ouvintes, esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Fiquem ligados na próxima semana para mais um episódio do Eureka, onde continuaremos a explorar mais um pouco sobre as pesquisas e projetos realizados pelo professor Maurício. E fiquem ligados também no nosso Instagram. Lá vocês conseguem saber de antemão quem serão os próximos convidados, deixar a pergunta para fazermos aqui e muito mais. Nos vemos no próximo episódio. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro escrito por Dantani Alves, Júlia Manata e John Carvalho, gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche.